Qual seria a sua reação se você descobrisse que estão criando uma cirurgia capaz de aumentar a inteligência humana? Você acharia uma boa invenção ou ficaria com medo das consequências disso? Não sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Fica ligado que depois da vinheta tem mais uma resenha aqui no canal. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e você está no canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu trago algum conteúdo novo relacionado tanto à área da leitura e também da literatura. Eu trago resenhas, unboxings e outros assuntos ligados a essa área. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e também não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Deixa o seu curtir, porque isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo que eu estou fazendo merece ser visto por outras pessoas. E também compartilha o canal com seus amigos para essa comunidade literária aumentar cada vez mais. Se você tiver interesse em comprar o livro da resenha de hoje, na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar e ir para uma página da Amazon e comprar diretamente esse produto. E detalhe, ao fazer a compra por esse link, você vai estar ajudando automaticamente o canal a crescer sem pagar nada a mais por isso. Então, fica a dica, se você quiser o livro, na descrição do vídeo tem um link. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que mexeu muito comigo e que também foi bem emocionante de ler. Flores para Algernon, do escritor Daniel Keyes. Daniel Keyes nasceu em 1927 nos Estados Unidos e acabou falecendo em 2014, vítima de uma pneumonia. Antes de ele virar escritor, ele estudou por pouco tempo medicina e também se juntou à Marinha dos Estados Unidos. Ele foi bacharel em psicologia e depois de se formar, trabalhou em uma revista de ficção científica e chegou a trabalhar também com Stan Lee. Ele, além disso, também é mestre em literatura americana e literatura inglesa. Além da ficção científica, ele também escreveu thrillers psicológicos e não ficção, incluindo uma autobiografia chamada Algernon, Charlie and I, A Writer's Journey, em 1999. Daniel Keyes foi homenageado com o status de autor emérito pelos escritores de ficção científica e fantasia da América em 2000. E não é para menos, porque a sua contribuição para a ficção científica nos Estados Unidos foi muito grande, tanto que ele recebeu esse reconhecimento todo e, além disso, ganhou prêmios por causa de sua maior obra, Flores para Algernon. E é sobre esse livro incrível e muito emocionante que a gente vai falar hoje. Flores para Algernon é um romance de ficção científica e também é um romance epistolar, ou seja, aquele em que a história é contada através de cartas, de notícias de jornais ou entradas de diários. No caso desse livro, a situação é um pouquinho diferente, um pouquinho adaptada para outro tipo de diário. Mas eu explico um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Flores para Algernon foi publicado pela primeira vez em 1959, só que era no formato de conto. Ele só foi ganhar essa versão de romance em 1966. Só que tem um detalhe curioso. Tanto o conto quanto o romance ganharam prêmios. O conto ganhou o prêmio Hugo e o romance ganhou o prêmio Nebula, ou Nebula, como preferir chamar. Esses dois prêmios são muito importantes na área de ficção científica e de fantasia. Para vocês terem noção da importância dessa obra, ela já foi adotada como leitura obrigatória em várias escolas dos Estados Unidos e também recebeu adaptação para uma peça musical da Broadway e também adaptação para o cinema. Esse filme rendeu ao Cliff Robertson o Oscar de melhor ator. E só para completar, a edição que eu li desse livro aqui no Brasil foi feita pela Aleph, editora Aleph, em 2018. Tá bom, já falei da repercussão que esse livro teve e do sucesso que ele fez. Mas afinal, qual é a história dele? Flores para Algernon tem como contexto um experimento científico que foi criado, foi desenvolvido para aumentar artificialmente a inteligência das pessoas. Só que tem um detalhe. Esse experimento só tinha sido testado em mamíferos pequenos. E a cobaia que teve mais sucesso, digamos assim, a experiência mais bem sucedida, foi com um rato branco. Então, a partir daí, seria possível começar a aplicar esse experimento em seres humanos. E a pessoa escolhida para isso, o primeiro humano a participar desse teste, foi Charlie Gordon, um homem adulto de 32 anos que tem uma deficiência intelectual muito grave. E é ele quem vai narrar toda a história. Uma curiosidade que envolve a escrita desse livro é que Daniel Keyes, o autor do Flores para Algernon, ele dava aula de inglês em uma turma especial para jovens com baixo QI.
E um dia, um dos seus estudantes chegou para ele e perguntou se, caso ele se esforçasse o bastante, ele poderia ser inteligente algum dia. E essa pergunta que ele fez e também a vontade que ele tinha de ser inteligente comoveu muito o Daniel Keyes, assim como Charlie Gordon faz durante o livro. Flores para Algernon é considerado um romance epistolar porque o seu enredo é contado através de relatórios de progresso, que são escritos por Charlie e que acabam servindo como diários. É através desses relatórios que ele conta pra gente como ele está se preparando, o que é que ele tem que fazer por causa desse procedimento e quais foram os motivos que o levaram a querer fazer parte desse processo. Um detalhe importante é que a escrita desses relatórios de progresso é marcada por erros de ortografia, erros de gramática, erros de pontuação, além da construção de frases ser feita de uma maneira muito simples, e tudo isso é causado pelo baixo nível intelectual que o Charlie tem. Mas quando a gente vai lendo esses relatos, vai percebendo suas angústias, seus sentimentos, a gente consegue ver uma inocência e uma pureza muito grande no comportamento de Charlie. Ele tinha dificuldades com a própria memória. Ele não conseguia se lembrar de eventos passados ou até mais recentes. E os cientistas responsáveis por esse procedimento, esse experimento científico, pediam para que ele escrevesse nos relatórios de progresso qualquer lembrança que ele tivesse para poderem acompanhar sua evolução, saber o que é que ia acontecendo com o seu quadro, para saberem os resultados práticos da cirurgia feita nele. Existiam riscos, ele era a primeira pessoa a receber a cirurgia de aumento de inteligência, então não se sabia exatamente quais seriam as consequências desse procedimento. Apesar desses problemas de memória que ele tinha, Charlie não ficava desmotivado, ele queria muito ser inteligente. E quando ele fala os motivos que levaram a querer tanto, com tanta intensidade essa inteligência, a gente fica com um aperto no coração, porque os depoimentos dele são muito comoventes. Por causa desses motivos que ele vai falar nos relatórios de progresso, ele se esforçava ao máximo para conseguir resultados satisfatórios. Ele recebia acompanhamento tanto dos cientistas quanto de uma professora que ele tinha no instituto específico, que ele recebia aula para pessoas com QI baixo. E foi essa professora que o indicou para fazer o procedimento, para fazer parte dessa cirurgia. Na fase inicial do experimento, Charlie passa por alguns testes, e fazem até ele ser testado junto com o rato que tinha virado gênio. E o nome desse rato é Algernon. Charlie ficava muito frustrado porque Algernon sempre ganhava dele nos testes que eles faziam juntos. E ele escrevia nos relatórios de progresso que queria ficar inteligente logo para superar o Algernon e também por outros motivos que a gente vai conhecer durante a leitura. Só que uma coisa importante a se destacar é que Charlie não ficaria inteligente logo depois da cirurgia. Ele precisaria se esforçar bastante para começar a gravar as coisas. Existia um processo a ser seguido. Aí ele foi incentivado a ler mais livros, a buscar mais conhecimento, e quando ele faz isso, a gente começa a perceber a evolução. A primeira coisa que faz a gente perceber como o Charlie está evoluindo é a sua escrita. Ele começa a entender de pontuação, de ortografia, de gramática, começa a fazer aplicações de frases que antes ele não fazia. Outro aspecto que mostra esse progresso do Charlie é o seu conhecimento histórico e científico, que é muito ampliado depois que ele passa a ter contato com os livros. E a situação que eu achei mais marcante e que escancara essa evolução do Charlie é o seu relacionamento com outras pessoas. Antes da cirurgia, Charlie achava que tinha muitos amigos, que as pessoas estavam rindo com ele, quando na verdade estavam rindo dele. Mas ele não conseguia compreender a situação. Ele não conseguia entender quão cruéis as pessoas estavam sendo com ele. Só que depois da cirurgia isso mudou, porque ele começou a compreender quais eram as formas que as pessoas interagiam com ele, quais eram as suas reais intenções. Ele passou a reconhecer situações negativas, começou a se defender e também a ser mais cético em relação às pessoas e às outras coisas que estavam ao seu redor. Charlie também começa a se lembrar com detalhes das situações pelas quais ele passou durante a sua infância. E conforme ele vai fazendo esses relatos dessas lembranças, a gente vai ficando chocado com as coisas que ele teve que passar, com como as pessoas eram tão más com ele, como ele reagia a tudo aquilo. E a gente vai ficando tocado com os depoimentos dele. É muito marcante ver essas passagens que ele traz durante os seus relatórios de progresso. Charlie evolui tanto a ponto de conseguir ultrapassar e muito os próprios cientistas que foram responsáveis pela cirurgia e por todo o processo que ele passou, por todo o procedimento. Só que sem o primeiro momento, a gente acha que essa inteligência adquirida vai trazer conforto para o Charlie.
Na verdade, a gente se depara com mudanças profundas, tanto nos pensamentos dele, quanto nos comportamentos. Essa inteligência faz ele começar a viver com dilemas, inseguranças e até a mudar o seu jeito de agir em relação às pessoas que eram próximas a ele, como a professora e os próprios cientistas também. Algumas situações acontecem e o fazem se sentir aflito, a desconfiar de aspectos que fazem parte da sua realidade. E ele tem que conviver com isso, com várias reflexões e com um sofrimento que comove muito a gente. Charlie tinha um desejo muito grande de ser visto como um ser humano, de ser visto como uma pessoa digna de respeito. Mas será que isso enfim aconteceu depois dessa cirurgia? As consequências desse experimento são mais profundas do que parecem. Flores para Algernon é um livro que me marcou muito. Apesar da proposta inicial parecer ser focada nessa cirurgia capaz de aumentar de forma artificial a inteligência, o sentimento que eu tive é que é muito além disso. A cirurgia, na verdade, é algo secundário. Esse livro veio para falar sobre empatia, sobre tratar as pessoas bem, sobre se importar com as pessoas que estão ao seu redor. É muito comovente e emocionante ler a história narrada pelo Charlie. Eu tenho certeza de que sai uma pessoa diferente depois de terminar a leitura desse livro. É uma ficção científica que foca muito no lado humano, nas nuances dos pensamentos, das reflexões, dos sentimentos de uma pessoa. Os diálogos são muito bem construídos, os personagens são muito interessantes e as reflexões que o livro traz são importantíssimas. Vale muito a pena ler Flores para Algernon. Indico demais. Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha de Flores para Algernon, uma ficção científica que foi escrita por Daniel Keyes. O que é que vocês acharam desse livro? Vocês já tinham lido ele? O que é que vocês acharam da história? Tiveram interesse em ler? Enfim, qual é a opinião de vocês? Se vocês tiverem interesse em comprar esse livro, eu lembro mais uma vez que na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar diretamente e que vai te levar a uma página da Amazon com o produto. E quando você fizer a compra, você vai estar ajudando automaticamente o canal a crescer e sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueçam de curtirem o vídeo, porque isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo merece ser visto por outras pessoas. Além disso, se inscrevam também no canal e ativem as notificações para não perderem nada das próximas atualizações que eu trouxer, seja vídeos de unboxing, de resenhas ou de outros assuntos ligados à área da leitura e da literatura. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!